que aconteceu na Bolívia, o mesmo que aconteceu em vários países da América Latina nos últimos anos, nas últimas décadas. Outro golpe de Estado. E, gente, é incrível como o imperialismo, os americanos, eles parece que eles têm uma cartilha para dar golpes de Estado na América Latina. E sempre dá certo, ou quase sempre dá certo. Dessa vez na Bolívia, deu certo. E a cartilha foi seguida no Brasil, foi seguida antes no Paraguai, no Equador, no Haiti, em Honduras, que é: há uma eleição, eles contestam o resultado da eleição, o grupo perdedor contesta o resultado da eleição quando a esquerda ganha, e aí eles usam isso como pretexto para dar um golpe de Estado. Às vezes não na mesma hora. No caso do Paraguai, o presidente conseguiu governar por 3 anos. No caso da Dilma, ela conseguiu ficar 1 ano e pouco antes do golpe. Mas eles usam isso, é o comecinho do pretexto para o golpe. Às vezes, como na Bolívia, na mesma hora, ou na Venezuela também. E a cartilha é simples. Eles começam primeiro a desacreditar o sistema eleitoral do país. No Brasil, eu vou dar um exemplo. Todo mundo já deve ter visto no Facebook alguém que compartilhou notícias, informações, muitas vezes fake news, falando que as urnas eletrônicas são fraudadas ou alguma coisa para desacreditar o nosso processo eleitoral, para dizer que não, as eleições são sempre fraudadas e isso e aquilo. E geralmente, na época, eram os aecistas, os fãs do Aécio Neves, eles contestavam, diziam que as urnas eletrônicas eram fraudadas, que o PT comprava as urnas eletrônicas, e eles ficavam jogando isso na mente das pessoas pouco a pouco. Eles usam da inabilidade da esquerda de se comunicar e eles usam muito bem as redes sociais hoje em dia para isso. E aí, pouco a pouco, muita gente ficava desacreditado nisso. Aí o que acontece? Quando eles perdem a eleição, eles vão e falam: não, a eleição foi uma fraude, a gente quer recontagem, não foi isso. E aí eles começam a tumultuar, até dar um golpe de Estado. No Brasil foi assim. E olha só, é engraçado que quando o PSDB ganhava as eleições para prefeito, para governador, ganhava em São Paulo, aí a urna não era fraudada. Mas quando eles perdiam para a presidência, aí era. E é incrível, quando alguém da direita ganhava, seja no Nordeste, no Sul, no Sudeste, ok. Mas quando perdia, aí voltava aquilo de que as urnas eram fraudadas e tudo mais. E a esquerda não sabia se comunicar, e a esquerda não reagia contra isso. E décadas atrás, a direita, eles usavam a mídia para conseguir apoio, porque sempre esses golpes têm apoio de parte da população, geralmente da elite e da classe média. E como é que eles usavam? Eles usavam a mídia. Eles compravam a mídia é capitalista, a mídia vive de anúncios, a mídia precisa de dinheiro, precisa lucrar, então eles compravam, seja com anúncios mais caros, ou seja com propina, ou de qualquer outra maneira. E a mídia sempre apoiava os golpes. É só ver que a Globo apoiou o golpe de 64, toda a mídia apoiou o golpe de 64 no Brasil e no resto da América Latina também, sempre com apoio da mídia. E aí, isso fazia com que parte da população apoiasse os golpes. Agora que tem as redes sociais, eles não precisam mais tanto da mídia. Eles aprenderam a usar as redes sociais e a esquerda não aprendeu. Então eles conseguem, pouco a pouco, fomentar esse sentimento golpista em boa parte da população, e no Brasil boa parte da população apoiou o golpe. Muitos hoje admitem que estavam errados, mas na época eles apoiaram. E aí, na hora que eles vão dar o golpe, eles têm algum apoio e isso legitima o golpe, porque temos apoio popular, então vamos lá. Se a esquerda não aprender a se comunicar agora com as redes sociais, a esquerda está ferrada, porque as redes sociais fazem até com que gente que não é classe média, gente que é muito humilde, apoie os golpes. E na Venezuela foi assim. Primeiro, eles diziam que a eleição foi fraudada e convocam protestos, e aí os protestos são sempre financiados pelos americanos, sempre são protestos espontâneos, mas muito bem organizados, muito bem financiados, sempre tem muita violência. O que isso faz? O presidente que ganhou a eleição começa a cair sua popularidade. Se ele convoca novas eleições, ele fatalmente vai perder. No caso do Evo Morales, a discussão não era se ele ganhou ou se ele não ganhou a eleição. Ele ganhou a eleição. Era se ele ganhou por 9,9% de diferença, o que faria com que teria um segundo turno. Um segundo turno que com certeza ele ganharia, não havia dúvida nenhuma de que o Evo Morales seria eleito no segundo turno, caso houvesse, ou se ele ganhou por 10%, o que não teria segundo turno. Era só isso, por esse 0,1%, se teria ou não segundo turno, mas que o Evo Morales teve no primeiro turno quase 50% dos votos, isso teve. A lei lá é assim, se ele tivesse mais de 10% na frente do segundo colocado, primeiro turno acabou. Se não,
tem o segundo turno. Não é igual aqui no Brasil que um candidato precisa de 50% mais um. Não, lá era assim. Então ele ganhou a eleição. Era só essa a dúvida. E aí eles começaram a protestar. Eles usam parte do apoio da mídia. A mídia brasileira, eu vi a cobertura na Globo, na Record. A Record anda mais golpista até que a Globo. A mídia brasileira em nenhum momento fala isso. Em nenhum momento eles falam, oh, mas o Evo ganhou a eleição. A dúvida é se foi por 9,9% ou por 10 ou por 10,01%. Essa é a única dúvida, que ele ganhou. E aí o Evo Morales, ele foi lá, ou ele podia virar uma Venezuela e falar, não, eu ganhei no primeiro turno, dane-se, eu quero ficar aqui. O que ia acontecer? Ia ter mais protesto. A OEA, a Organização dos Estados Americanos, que sempre está com os Estados Unidos apoiando, a OEA diria que ele é um ditador, e a Bolívia começaria a sofrer sanções. O país que é o país que mais cresce por ano na América Latina, um dos 5 que mais crescem por ano no mundo inteiro, ia começar a parar de crescer. Com as sanções o povo ia ficar mais pobre, a popularidade dele ia cair, iam falar que ele é um ditador. Já tem gente na mídia brasileira de direita chamando ele de tirano, iam começar a questionar por que ele está tantos anos no poder. É engraçado que a Merkel, na Alemanha, ela está há quase 16 anos no poder e ninguém questiona. O Putin, na Rússia, também ele está no poder há muito tempo e ninguém questiona. Mas quando é na América Latina, aí questionar como é que... Quando era o PT, o PT está 12 anos no poder, a gente tem que mudar. Quando é alguém de esquerda, na América Latina, eles sempre começam a fomentar isso, fomenta o golpismo. E eles vão pouco a pouco, eles faziam na Bolívia o mesmo que fizeram no Brasil. Pouco a pouco, usando Facebook, Twitter, agora o Instagram, eles já aprenderam a usar o Instagram já tem 2, 3 anos. A direita já usa o Instagram para fazer política e a esquerda não usa. A esquerda começou a usar o Instagram pouco tempo atrás. É o que acontece, eles vão fomentando o golpismo nas pessoas e aí, dá um golpe. O Evo Morales, ele não quis virar uma Venezuela, ele renunciou. Primeiro, ele aceitou novas eleições, porque ele sabe que ia ganhar. Ele ia ganhar fácil o segundo turno, ele sabe que mesmo depois dos protestos ele ganharia, não tão fácil, mas com certeza ele ganharia. E aí o que aconteceu? O exército não esperava isso dele, não esperava. O exército quis prendê-lo e quis a renúncia dele, e aí ele renunciou. E aí fizeram uma coisa horrível, espancaram uma prefeita lá que é de esquerda, lá da Bolívia, arrastaram ela pela cidade, cortaram o cabelo dela, pintaram ela de vermelho, sempre mascarados, sempre covardes, sempre dizendo que iam decapitá-la, que iam matá-la, fora a tortura psicológica dela ali, sendo refém de um monte de homem de classe média alta. E é horrível, é um golpe de Estado que está acontecendo na Bolívia. E a gente vê, gente, no Brasil, tinha uma procuradora da Lava Jato, safada, que ela estava canalha, que ela comemorou o golpe da Bolívia e falou, a diferença na Bolívia é que o exército apoiou, estava feliz. Ela apareceu também na Vaza Jato tempos atrás, é canalha mesmo, da pior espécie, gente que devia estar enjaulada. Teve gente no PSL, gente, amiguinhos do Bolsonaro, que também estão a favor do golpe de Estado. Por quê? Porque eles querem a direita no poder, o entreguismo, para os Estados Unidos roubarem tudo o que nós temos. Em Honduras tivemos um golpe bem parecido em 2009. No Equador, também o ex-presidente do Equador de esquerda está exilado, ele não está mais no Equador porque ele seria preso. E aí, ele não é igual ao Lula. O Lula ficou e foi preso. Ele saiu para não ser preso. Teve golpe no Paraguai, também o golpe no Paraguai foi um golpe parlamentar parecido com o do Brasil, com uma diferença. Primeiro eles começaram a fomentar o golpismo nas pessoas e depois eles fizeram um golpe de Estado em menos de 24 horas. O parlamento votou a deposição do presidente em menos de 24 horas. Foi um processo relâmpago. Então, eles dão os golpes. Depois dos golpes, eles começam a promover o quê? As reformas. A mídia comprada, mídia no Brasil comprada, Folha, Estadão, Globo, Record, SBT, comprados. Eles vendidos. Eles começam a falar, agora nós precisamos de uma reforma trabalhista para gerar emprego. E aí tem a reforma trabalhista porque a direita golpista quer a reforma e começa a convencer o pessoal de que é isso que precisa o país. E aí depois a reforma trabalhista, é claro, não gera emprego nenhum. A reforma trabalhista no Brasil foi sancionada 2 anos atrás, hoje faz 2 anos, não gerou nenhum emprego. Quando começa a não gerar emprego, ou logo depois que a reforma é aprovada, antes dos resultados não virem, eles já falam, não, mas a gente precisa da próxima reforma, porque aí sim vai ter investimento no país. Agora a reforma da Previdência, vocês não vão se aposentar, mas é por uma boa causa. Isso vai gerar empregos.
E o povo esquece, mas não era a reforma trabalhista que gerou empregos? Não, vamos tirar a aposentadoria. E tiram a aposentadoria. Alguém viu o Rodrigo Maia, o Bolsonaro, dizerem, tem gente investindo aqui no Brasil depois da reforma da Previdência ser aprovada? Não, porque ninguém investiu no Brasil. Quem que vai investir num país em que o povo está cada vez mais pobre? Ninguém. E aí o que acontece? A próxima reforma, que é a reforma administrativa, agora a gente vai ferrar os funcionários públicos, que o Brasil tem muito funcionarismo público. Eu tenho um amigo que ele é gado, bolsominion, que ele vivia repetindo que o Lula só diminuiu o desemprego porque tinha muito funcionário público no Brasil e que o Brasil é o país da mamata. Aí uma vez eu mostrei para ele um ranking que o Brasil tem menos funcionários públicos por habitante que todos os países da União Europeia, quase todos, mas muito menos do que a média da União Europeia, tem menos do que nos Estados Unidos, menos que no Canadá, menos que no Japão, menos que em quase todos os países desenvolvidos do mundo. E aí ele ficou assim, não, esse ranking está errado. E aí ele tentou achar um ranking que mostrava que ele estava certo. E essa conversa tem uns 2 anos, eu já o cobrei várias vezes, ele está até hoje tentando achar um ranking que mostra que o Brasil tem muito funcionário público, que tem muita mamata. Por quê? Ele nunca vai achar, porque é mentira, porque é fake news. Não tem. Mas aí eles vão agora acabar com o funcionalismo público. Aí depois vem a reforma tributária, porque é claro que acabar com o funcionalismo público não vai gerar emprego nenhum, não vai gerar investimento nenhum. As companhias norte-americanas, europeias, enfim, estrangeiras não vão falar, agora que não tem mais funcionário público, agora que ninguém mais se aposenta, agora que não tem mais dinheiro, não tem mais direito trabalhista, eu vou investir pesado no Brasil. Não, ninguém fez isso. Até hoje eles não vão fazer. E aí o que acontece? Vem a próxima, que é a reforma tributária, e aí eles roubam tudo de nós. Enquanto isso, eles roubam nosso petróleo, eles vão roubar todo o gás natural que tem na Bolívia, eles estão tentando colocar as mãos no petróleo da Venezuela, mas o Maduro não deixa, ele não vai largar a mão de jeito nenhum, mesmo com a Venezuela toda acabada, mas o que eles querem é o petróleo. A direita chega lá, entrega o petróleo completamente de graça, promove reformas. Claro que vai melhorar porque as sanções econômicas vão sair. Se tira as sanções econômicas da Venezuela hoje, todas as sanções, derruba todas. A Venezuela volta aos trilhos em menos de 1 ano, 1 ano e meio. Mas não, eles vão esperar a direita ganhar, tirar as sanções e falar, tá vendo como a direita salvou o país? Porque realmente, pior do que tá, é muito difícil de ficar. Tirando as sanções econômicas, é claro que vai melhorar, mas vai melhorar, eles não vão mais ter o petróleo. E o imperialismo continua usando da inabilidade da esquerda de se comunicar com o povo, com todas as massas, principalmente com a classe média e a classe média alta. A esquerda não sabe se comunicar com eles. E agora, com as redes sociais, a direita aprendeu a usar as redes sociais para fomentar o golpismo nas pessoas e a esquerda não aprendeu a falar contra isso. Eu estou aqui todos os dias denunciando isso e falando, ou a esquerda aprende a se comunicar, ou a esquerda vai se ferrar. E vocês acreditam que o canal já tem mais de 100 mil pessoas? Eu nunca fui contactado por ninguém da esquerda, liderança, para falar, Thiago, você tem alguma ideia sobre isso? Não. Eles simplesmente não querem aprender a se comunicar. Parece até que eles gostam de ser vítima de golpes para ficar de vitimismo depois, mas nós somos vítimas. Gente, o mundo é assim, tem um opressor e tem um oprimido. Se a esquerda ficar sendo oprimida sempre, a gente só vai se ferrar. É bom a gente começar a oprimir a direita e falar, não, o certo é isso. E aí eles não dão mais golpe na gente, porque senão, o que vai acontecer no Brasil daqui a pouco? Vai ter outro golpe. A esquerda não sabe se comunicar. Não adianta você ganhar eleição. Não adianta você ter projeto de país. A esquerda tem projeto. Não adianta você fazer um bom governo, não adianta tirar as pessoas da miséria, elevar os pobres para a classe média para a classe média alta e assim por diante. Porque a direita sabe fomentar o golpismo e vai ter um golpe em algum momento, porque eles querem sugar tudo que nós temos, eles querem sugar o povo. A América Latina é o quintal dos norte-americanos. Eles querem o quê? Mão de obra barata, muito barata, plantações, carne, frigoríficos, frango, para a gente ter plantações do agronegócio e produzir também muita carne, muito frango, muitos insumos para eles, a preço de banana. Gente, quanto mais desemprego, melhor, porque os salários são menores, a produção fica mais barata. Eles não pagam impostos nem na exportação, ou pagam um pouquinho, porque sempre tem uma isenção de imposto. O Bolsonaro deu quanta isenção de imposto pro agronegócio. E aí o que acontece? É bom para eles importam tudo lá baratinho e a gente que se dane. É isso, gente.
compartilhe o vídeo, é muito, muito importante. Falou!